prazer da sua companhia aqui no programa Direito desta semana, que a gente volta a falar sobre educação, essa pauta de quão grande importância se dá porque neste mês de setembro se comemora o Dia Mundial da Alfabetização, a base da educação. E para falar sobre o tema, a gente recebe mais uma vez aqui no programa Direito o professor e advogado, especialista na área, Bruno Carvalho. Obrigada mais uma vez por participar conosco, Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Direito. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder conversar sobre educação dentro da temática do direito, poder levar esse direito básico que é para todos, que é a educação, porque sem a educação nós não temos nada. Essencial e a base de tudo vem a alfabetização. Essa data mundial celebrada no dia 8 de setembro, né? Ela ganhou podemos dizer, essa forma de fortificar. Por que dessa data mundial? Vamos falar um pouquinho dessa história para começar o nosso bate-papo. Bruno. Olha, a alfabetização é um pilar extremamente importante porque no mundo inteiro é medido como que é feito o processo de desenvolvimento. Então, sem o processo da alfabetização, nós não conseguimos ter um bom desenvolvimento. Ela é instituída no ano de 67. No Brasil, nós já tínhamos anteriormente o Dia Nacional, um ano antes, nós já tínhamos o Dia Nacional da Alfabetização, mas no mundo foi estipulado em 8 de setembro. Celebrado dia 14 de novembro, é isso? A data nacional, 14 de novembro. A internacional, 8 de setembro. Quando essa data foi estipulada, né, ela vem principalmente aqui no Brasil por um decreto-lei, né? O que é que mudou aqui no nosso país principalmente? Olha, pode não parecer tão significativo, mas quando você começa a entender um pouco mais o que é o Estado e a função do Estado, é diferente do cidadão. Nós, cidadãos, somos livres. Nós podemos fazer qualquer coisa, qualquer ato, desde que não seja proibido por lei. Nós temos essa liberdade. Nós só somos impedidos quando a lei proíbe, expressamente. Já o Estado é diferente. O Estado ele não tem liberdade. Ele só pode fazer quando a lei diz que ele pode fazer, quando a lei determina que ele pode fazer. Então, um decreto, uma lei que amplia o braço do Estado, amplia a ação do Estado, é extremamente importante para que nós tenhamos outros projetos que vão se apoiar em cima daquela lei principal. Então, na Constituição, nós temos o direito à educação, mas a educação ela é muito ampla. E para que você tenha projetos que sejam financiados, você designar dinheiro para uma determinada área, como uma área específica que é a alfabetização, você precisa de uma lei específica. Quando a gente fala da questão do alfabetizar, né? O alfabetizar como base, a gente tem o conhecimento, o adquirir conhecimento em ler e escrever. É só basicamente isso ou vai mais além, Bruno? Olha, é importante também a gente fazer uma diferença que as pessoas podem confundir. Existe a alfabetização e existe o letramento. O letramento é a pessoa ter a capacidade de usar as palavras, a capacidade de se comunicar, a capacidade de uso de linguagem. Então, uma criança, por exemplo, ela primeiro aprende o letramento. A gente aprende primeiro a falar, a se expressar. Adultos, jovens e adultos que não foram alfabetizados, eles sabem se comunicar, mas eles possuem falhas nessa comunicação. E você faz um processo de letramento. Já a alfabetização é o reconhecimento da grafia, o reconhecimento das letras, o reconhecimento de como aquilo é formado, o significado que aquilo dá. E a gente vai para um passo ainda mais importante, que é justamente o significado daquela junção de letras que nós temos. É a iniciação de um conhecimento, podemos dizer isso. Exatamente. Porque nós temos no Brasil um índice elevado de analfabetismo funcional. Em termos de dados, o Brasil ele é um país um pouco delicado de termos dados tão precisos, porque é um país continental, mais de 200 milhões de habitantes, são milhares de municípios. É difícil a informação chegar e voltar também. Então, nós temos alguns dados, mas eles não refletem necessariamente a realidade pura do que é o Brasil. Então, o Brasil, ele
tem uma dificuldade de fazer o processo de alfabetização. Vem evoluindo com o tempo, vem trazendo políticas públicas para fortalecer, e nós tivemos alguns empecilhos, como o período da pandemia, que foi bem difícil. E eu que estou na prática da educação, quando se fala no alfabetismo, né, em relação àquele analfabetismo funcional, que é uma pessoa que ela sabe ler, ela sabe identificar aquele código, mas ela não sabe o significado, ela não sabe interpretar textos. Nos números, nós temos uma queda nesses índices. Mas quando eu particularmente, trabalho com jovens na preparação para vestibular, tenho um contato com eles, a demanda dos alunos de não compreender textos básicos é algo impressionante. Ainda? Ainda. Isso eu não estou falando somente de escola pública, eu falo também de escola particular. Eu achei que com a era da internet isso já fosse uma história de passado nosso. É o que nós esperávamos, que nós temos muito mais acesso hoje a informação, a conhecimento. Mas você acha que se dá por quê, Bruno? Olha, a tecnologia, ela tem o seu lado positivo, mas ela estimula certos comportamentos que não são tão positivos assim, né? Como, por exemplo, as pessoas querem textos mais rápidos, vídeos... Palavras mais simples. Palavras mais simples. Você vai num cinema hoje, são coisas simples que demonstram isso. E ao cinema, você tem filmes dublados. As pessoas não assistem mais filme legendado. Vai ser uma sessão à noite, porque geralmente aquela geração... Tem um público, né, é um público muito específico. As pessoas não querem ler ali, elas têm dificuldade de acompanhar o filme e fazer uma leitura. Isso reflete uma falha, uma deficiência no processo que aconteceu lá atrás. E eu não estou falando exclusivamente de uma pessoa de um distrito, de um município pequeno no interior de um estado do Nordeste. Eu estou falando de uma capital como Fortaleza, que é uma capital que é o segundo maior polo educacional do Brasil, e fica atrás apenas de São Paulo, e nós temos uma população que não assiste filme legendado. E isso eu achei que é porque o dicionário foi aposentado, porque é muito mais prático eu colocar ali um sinônimo de uma palavra no Google ou outro tipo de navegador que eu possa pesquisar, e eu estou vendo que não, é esse costume. Eu acho que essa era digital, né, ela trouxe essa questão da celeridade na nossa vida. Sim. E é um costume que, infelizmente, os jovens acabam se adaptando de forma, eu vejo até a realidade dele. A gente já teve que se acostumar com isso, né, Bruno? A realidade foi bem diferente. Bruno, quando eu falo de um dos propósitos, né, da base da educação, da alfabetização aqui no Brasil, eu tenho um Plano Nacional de Educação. Esse plano ele é composto por 20 metas, como forma de abranger diversas etapas e modalidades da educação. Mas quando eu falo desse plano, né, esse plano ele é movido a quê? Distribuído e trabalhado de que forma hoje dentro do nosso país ou da nossa capital? Olha, o Brasil nos últimos anos investiu muito no Plano Nacional de Educação. É um investimento do atual governo, é um investimento dos governos anteriores, e a gente vem numa crescente. Na pandemia tivemos uma queda, que é natural, essa queda aconteceu no mundo inteiro. Sim. Mas o Brasil hoje já está se recuperando ao período pré-pandemia. O índice desejado de se alcançar de alfabetização nas crianças até o 2º ano do ensino fundamental é você alcançar mais de 90% de alfabetização. O Brasil hoje ele está bem abaixo disso e ele projeta para o ano de 2030, alcançar mais de 80% de ter essa eficiência. O plano inicial era que quando chegássemos em 2024, que é o ano que nós estamos, nós tivéssemos atingido essa meta. Mas tivemos a pandemia, Mas né? tivemos a pandemia. Mas fora a pandemia, o Brasil ele faz planos, mas nem sempre é possível alcançar essas metas. Tem mudança de governo, mudança de gestão, e o importante de uma legislação mais consolidada, de um plano mais consolidado, de diretrizes mais claras, é que... a certeza do cumprimento. Exato, né? Porque você não fica mais dependente do governo federal.
se o governo federal apoia ou não, porque a legislação já determinou que aquilo deve ser cumprido. E aí, por essa determinação, tem que ser enviado dinheiro, tem que ser dado apoio. Existe uma parceria muito forte. A educação é uma obrigação de todos os entes federativos, o governo federal, os estados, municípios, Distrito Federal, todos eles trabalham em conjunto para o processo de educação. Então, você ter um plano desse com todas as diretrizes e, principalmente, quando você traça com clareza todo o passo a passo, você facilita a comunicação. Então, como que a informação vai sair do Ministério da Educação, no governo federal, e chegar na Secretaria de Educação no município? Então, você ter clareza das informações, ter encontros, congressos, eventos, para poder levar esse conhecimento ajuda muito e parte de uma legislação e de uma organização. A gente pode dizer que tem outro meio, né, desse plano ser avaliado, ser monitorado, fora a Avaliação Nacional de Alfabetização? Nós temos alguns indicadores dentro do nosso país em que os alunos passam por testes. Eles vão passar por alguns testes ali na sua fase de ensino fundamental e ensino médio, que eles precisam fazer uma prova tanto em português quanto em matemática para medir a proficiência na língua portuguesa e em matemática. O Brasil está abaixo da média, mas os esforços estão sendo feitos para que a gente consiga subir. A gente, apesar de estar abaixo, nós estamos em uma crescente, o que é muito positivo. Sim. Ainda estamos distante? Estamos. Ainda é carente? Sim, mas nós estamos crescendo. Eu acho que isso é o ponto mais importante, é esse crescimento. Não estagnar, né, Não Bruno? estagnar, exatamente, não estagnar. A gente vê um esforço muito grande dos municípios em fazer esse trabalho, nós vemos um esforço muito grande dos estados, do governo federal, para poder realmente harmonizar e oferecer o que há de melhor para os jovens. Muitos professores se esforçam demais, conseguem fazer até além do que é a função dele dentro da escola, com programas de extensão dentro da instituição, se preocupam, mas um ponto também muito importante da educação, que a própria Constituição, no artigo 205, fala sobre ela, que é uma responsabilidade compartilhada. Isso, não é uma responsabilidade exclusiva do Estado. A gente não pode ficar esperando só do Estado. E um ponto que eu acho importantíssimo hoje da educação é que as famílias que são importantes no processo de educação, elas transferiram a responsabilidade para as escolas. Só que a escola ela tem a responsabilidade com o processo de escolarização e não de educação. De educação. Educação é da família. O Estado tem um dever de cuidar, a escola tem um dever de cuidar, mas o papel da escola é escolarizar, é levar informação, é auxiliar no desenvolvimento. Porque uma família, ela não vai ter o conhecimento para desenvolver habilidades cognitivas de uma criança. Você precisa de especialistas nisso. Isso. Você precisa de pessoas especializadas, ainda mais hoje que nós temos uma demanda maior de alguns transtornos, como por exemplo TDAH, e é uma demanda mais conhecida, está se popularizando. Inclusive o Brasil também tem uma legislação que foi feita ano passado, 2022, que traz uma acessibilidade maior e um plano específico para alunos no processo de alfabetização com TDAH. Então, a família não tem conhecimento sobre isso, não sabe como auxiliar essa criança e precisa do suporte da escola. E a escola precisa do suporte de capacitação para poder ofertar aquilo. Mas é um processo de escolarização, não é de educação. E aí eu acho que a família, com o tempo, ela foi abandonando. A gente tem depoimentos de profissionais dentro das escolas que os pais vão deixar o filho de manhã, recebem um filho à noite, no final ali da tarde, estudam em tempo integral, e quando tem uma atividade de casa, os pais não querem fazer aquela atividade. Os pais reclamam, ligam para a escola e reclamam com a professora, com a coordenação. Poxa, ele passa o dia todo aí, ele já está aí, é para ele fazer tudo aí, para quando chegar em casa só brincar. Quer transferir totalmente a competência à unidade de educação. E quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei em choque.
E depois, conversando com um colega sobre isso, eu percebi que era mais comum do que eu imaginado. E isso é frequente na rede pública e na rede privada. Não é algo exclusivo de uma área. Está bem disseminada essa mentalidade de que a escola é que deve fazer tudo e os pais vão só brincar. Quando, na realidade, nós temos diversos estudos e o que é mais interessante é porque não são estudos novos. Não. São estudos antigos, estudos que já ultrapassam décadas, que mostram a eficiência que você tem no desenvolvimento cognitivo da criança, no aprendizado, na alfabetização, quando os pais estão inseridos. Então, o processo de alfabetização é importantíssimo ter a escola e os pais. E daí a gente pontua essa questão do que é o nosso direito e do que é o nosso dever. Não é isso, Bruno? De grande importância. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já a gente continua aqui. Nosso bate-papo em pauta educação, em alusão ao Dia Mundial da Alfabetização, celebrado neste mês de setembro. A gente volta já. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Direito de volta em pauta educação. Estamos falando sobre a alfabetização. Neste mês de setembro se comemora o Dia Mundial na data do dia 8 de setembro. E é por isso que a gente traz em pauta e recebe o professor e advogado especialista na área, Bruno Carvalho. Bruno, uma coisa importante que eu acho que vale ressaltar, eu estava na dúvida da existência ou não, né? Mas para que a gente possa deixar bem claro isso como uma proposta de entender que nesse momento a alfabetização de forma presencial ela tem a sua importância. Sim. E a sua essencialidade. Quando eu falo de alfabetização, principalmente em questão dos adultos, né? Existe essa questão do EAD, do ensino à distância para isso? Na sua visão como especialista, isso é bom, é indicado, é adequado ou existem regras para que isso aconteça? Olha, a educação formal, escola, universidade, a regra é o ensino presencial. Abriu-se exceções para o ensino superior, com o ensino à distância. Mas mesmo o ensino à distância nas universidades, ela tem regras específicas que não é tão à distância assim. Né? O aluno precisa ir lá preencher alguns requisitos, precisa estar presente na instituição fisicamente também para realizar a prova, alguns trabalhos que precisam ser feitos. Já no ensino fundamental e médio, nesse processo da escola, nós tivemos uma mudança agora na pandemia, em que foi permitido a educação à distância. Só que foi preciso a criação de uma lei específica autorizando, porque as escolas, as universidades não podiam ministrar um ensino à distância, porque a lei proíbe. Então, foi preciso fazer uma legislação específica para que fosse permitido o ensino à distância. Tanto é que, quando acabou a pandemia, também se revogou a lei para voltar no presencial. E muitos pais até questionam, por que não volta com a híbrido, no sistema híbrido, que é uma parte presencial, outra parte EAD, né? Ou remota, você tendo um acesso ao vivo ali. E aí só pode se a legislação permitir. No processo de alfabetização, que você está ali na base da criança, lógico que o presencial faz toda a diferença. E você pode ter casos excepcionais que vai permitir que isso aconteça. Locais que seja mais remoto o acesso, mas que tenha a internet, você pode permitir um ensino mais híbrido naquele processo, a capacitação de profissionais naquela área, o acesso a crianças, mas é algo muito específico e que vai beirar a excepcionalidade. Sim. Porque
é um desafio muito grande você ter contato com a criança, ensinar o processo de alfabetização. Até porque a criança, ela se dispersa muito rápido. Sim. Então, você colocar uma criança no ensino à distância é um trabalho, assim, bem desafiador, né? Você precisa de superpoder. Né? De superpoder. E quando a gente trata dessa questão, Bruno, vendo o campo de um adulto, a gente tem diversas realidades, né? Quando a gente fala de um adulto não alfabetizado, mas que ele convive em um espaço desenvolvido, em uma cidade já, ele não sabe escrever, muito pouco sabe falar, né? Ou então ter conhecimento do que ele está falando, mas ele tem um desenvolvimento porque precisou cedo trabalhar. Sim. E tudo mais. Existe toda essa diferença, né? Para, podemos dizer, aquele adulto que está dentro de uma cidade desenvolvida, que já tem uma certa convivência, para aquele que está no meio rural, numa cidade já com desenvolvimento baixo, de pouco conhecimento. Então, assim, ver essa possibilidade para esse adulto tem até o seu lado positivo, né? Mas também tem essa questão de que a gente sabe que estar presente para obter esse conhecimento é de grande importância. Sim, nós temos um índice bem maior de analfabetismo na zona rural. Sim. Que o acesso é mais difícil, você vai ter pouquíssimos profissionais ali. E muitas vezes para o exercício que ele tem ali, que o labor dele não requer algo que a alfabetização vai conceder. Então, ali nós temos um índice maior. Mas eu vou até pontuar uma parte que é significativa, que a gente vê na nossa sociedade. Nós desenvolvemos, enquanto ser humano, pela nossa capacidade de comunicação, capacidade Sim. de linguagem. Nós temos uma área no cérebro que é responsável por isso, que é logo aqui em cima da orelha esquerda, a área de Broca e a área de Wernicke, que ela é super desenvolvida e nos diferenciou dos outros animais. Então, a nossa comunicação é algo muito importante. Nós temos a necessidade de nos comunicarmos. E quando uma pessoa não é alfabetizada, mesmo assim ela precisa se comunicar. Então, quando nós vamos para um país desenvolvido, nós temos o uso de poucas gírias. Já no Brasil, nós temos muitas gírias. E muitas vezes as pessoas falam que é um traço cultural, mas... É um vício de linguagem. Mas na realidade isso tem a questão cultural, obviamente, Sim. tem essa influência, mas isso também tem uma origem no processo de alfabetização. Se eu não sei as palavras para me expressar, eu preciso criar uma palavra para me expressar. Então, muitas vezes, você pegar alguns memes de internet, vai aqui no nosso estado, você vai ver uma única palavra com vários sentidos, a depender da nossa entonação de uso. Isso é reflexo porque, como eu não sei me expressar com outras palavras, eu não tenho um vocabulário vasto, eu acabo usando uma palavra com tons diferentes e eu consigo me expressar. Então, o processo de alfabetização é importante na infância, mas ele também é importante na fase já adulta, o jovem adulto. Porque ele precisa se comunicar. Imagina você ter que pegar um ônibus, você se deslocar, você pedir um endereço. Hoje a gente, dentro de uma grande cidade, se locomove, assim como uma pessoa que não consegue utilizar as tecnologias, o celular para colocar um mapa, chegar a um determinado local, não sabe utilizar os aplicativos de navegação, não saber pedir uma informação perto de local tal, você dá uma referência, a pessoa chegar e não saber dizer aquilo, e causa um constrangimento na pessoa, diminui a sua autoestima, a sua confiança, então ela não participa ativamente da sociedade. E o básico de um cidadão é que ele possa exercer a plenitude dos seus direitos, e sem a alfabetização, você não tem como exercer os seus direitos, porque sequer você sabe quais são eles. E você fica tão envergonhado de si que você se esconde, você começa a não conviver tanto com as pessoas, não conversar tanto, não interagir tanto, porque você tem vergonha da própria condição. E esse número da falta de alfabetização, ele também tem um impacto socioeconômico grande, né, Bruno? Sim. Porque imagina o Brasil, um país em desenvolvimento, vai receber investimento. Imagina que você é um grande investidor e quer investir justamente no Brasil.
Então, uma grande empresa, quando ela vai investir em um país, o primeiro índice para avaliar que tipo de negócio ela vai investir é o índice educacional, porque você precisa saber qual é a mão de obra que você tem à disposição. Então, os dados estatísticos sobre a educação, ele é muito importante para a economia. Porque se eu tenho... direciona, inclusive, a formação de áreas, né? Exatamente. Então, se eu tenho uma população que ela não é bem informada, não tem grande conhecimento, eu não vou colocar investimento de áreas de tecnologia, por exemplo, que precisa de mão de obra qualificada. Eu vou colocar algum tipo de negócio que é exploração de mão de obra. Então, no Brasil, nós temos grandes empresas que fazem a exploração de mão de obra, porque é o que o Brasil consegue fornecer de mão de obra. E isso já é o resultado de quebrar regras. Né? E aí você vai ter problemas decorrentes dessa exploração de mão de obra, porque é uma mão de obra desqualificada, é o ferimento de direitos trabalhistas, ferimento de direitos básicos daquele ser humano, porque não existe o conhecimento claro e aquela pessoa não tem muita condição de pleitear um trabalho melhor. Então, no trabalho, é você imaginar de que forma eu sou útil. Pronto. E aí nós temos no mundo hoje o Yuval Harari, que traz um conhecimento gigantesco sobre a evolução do ser humano, e ele fala que durante muito tempo nós lutamos contra a exploração da mão de obra e hoje nós lutamos contra a inutilidade do ser humano. A tecnologia vem e consegue fazer o trabalho daquele ser que não consegue desempenhar diversas funções. E aí é quando você tem um desemprego em massa, porque aquela mão de obra desqualificada, ela sequer serve para ser explorada. E aí nós temos um problema não só no Brasil, quanto no mundo em relação a isso. E começa esse problema na alfabetização. Verdade. Quando eu falo alfabetização como sinônimo de cidadania, é uma outra questão que precisa ser pontuada, né? Sim. Cidadania, a gente fala muito, eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos. A gente vê muito esse discurso na boca do brasileiro, né? Eu sou um cidadão porque pago os meus impostos. A cidadania é o exercício dos meus direitos em sua plenitude e o cumprimento dos meus deveres. Mas eu preciso conhecê-los. Mas eu preciso, exatamente. Como que eu vou conhecer os meus direitos se eu não consigo sequer ler? Eu não consigo compreender. Então, de repente, uma conversa como essa, se tem uma pessoa que não foi alfabetizada, talvez ela tenha dificuldade de entender algumas palavras que estão sendo ditas aqui, o contexto do que está sendo falado, a importância do que está sendo falado, porque ela não foi estimulada a compreender a complexidade do que nós estamos conversando, tanto pelo assunto quanto pela a diversidade de palavras que nós usamos. Então, eu lembro uma vez que, conversando, tinha que fazer um trabalho com jovens, e eu, na minha época, mais jovem também, inexperiente, pensei, se eu consigo conversar com os acadêmicos, eu consigo conversar com os jovens. E aí uma professora minha pegou e falou, conversar com adulto é fácil, porque você coloca as palavras e ele consegue compreender. Com o jovem, você precisa de uma linguagem mais clara e mais simples para ser entendido. Isso é mais difícil. Se com o jovem é difícil, imagina com quem não foi alfabetizado. A comunicação é muito difícil. Verdade. Eu tratar desse tema, né, dentro das escolas, Bruno, me fez pensar e lembrar das suas palavras de dizer que isso não compete somente aos governos, compete dentro da gente. Então, por mais que seja algo, a palavra não seria essa, mas visto de forma insignificante para algumas pessoas, porque eu, como estudante universitário ou mesmo adolescente, dentro do meu período de escola, eu posso achar, não me cabe eu conhecer ou tratar de alfabetização, porque o que me importa isso aconteceu comigo lá na minha infância, foi quando eu fui alfabetizado, quando eu fui educado, né? Mas as pessoas precisam entender que esse tema, ele sim, né, seja no meio social, no meio educativo, mas cidadania, ele tem a sua importância e é dever de todo mundo. A gente está chegando ao final do programa e eu queria pegar essa deixa, Bruno, para que você reforçasse, né, o quanto esse tema, tratar desse tema, porque quando o tema no mundo foi reconhecido, podemos dizer assim, é o que a gente falou lá no começo do programa, há um ano o Brasil já tinha visto essa importância e até hoje se luta contra isso.
Então, eu queria que você, dentro do seu conhecimento, passasse, né, essa importância e uma mensagem para que todas as pessoas entendam que ainda existem pessoas que vivem dentro dessa realidade e que elas precisam dessa ajuda. E é algo tão simples. Eu acho que qualquer pessoa, dentro do momento do perceber, pode ser uma pessoa que trabalhe comigo na minha casa, pode ser um conhecido no interior da minha família quando eu vou, ou mesmo dentro da cidade grande, alguém que você perceba que está ali buscando um emprego, mas aquela pessoa não sabe nem de que maneira ela se expressar. Não, eu preciso entrar no mercado de trabalho, eu preciso arranjar um emprego porque eu preciso sobreviver, né? Vai muito mais além disso. Por favor. A gente precisa entender que nós vivemos em sociedade e nós podemos contribuir com ela também, porque os problemas que aparecem na sociedade, eles nos afetam. Como, por exemplo, a violência. Sim. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém. Mas a violência vai me atingir do mesmo jeito, mesmo que eu não combata ela. Então, uma pessoa que não foi alfabetizada adequadamente, que não recebeu a devida atenção, não foi capacitada, ela tem uma tendência a entrar na marginalidade da sociedade, né? Viver às margens. E isso é propício para uma entrada no crime. Sim. Então, veja como um ponto específico ele vai afetar diretamente a nossa vida. É a qualidade de vida das pessoas, a gente também poder cuidar do próximo. Porque, de repente, hoje você não está precisando de uma ajuda simples, mas quando você precisa de ajuda e alguém lhe fornece isso, muda a sua vida. Então, às vezes, a gente tem condição de fazer algo simples, que é dedicar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento, para uma pessoa que necessita daquele suporte, e nós podemos fazer. E não somente esperar do Estado, esperar da escola, somente ficar apontando o dedo, mas nós também podemos ser uma pequena solução dentro do nosso mundo. A gente não vai mudar o Brasil, a gente não vai mudar o mundo, a gente não muda a nossa cidade, mas a gente pode mudar o mundo em que nós vivemos, a nossa realidade. Contribuir. A vida de uma pessoa, né? E aí você cria uma corrente para outras pessoas. Você fazendo um pouquinho, todo mundo fazendo esse pouquinho, tem uma contribuição muito forte. Verdade. E é o nosso dever também. Nós temos o dever de cuidar das pessoas, nós temos o dever de cuidar dos outros. Isso faz parte da nossa cidadania. Então, não é só você ficar sentado no sofá reclamando dos outros, porque eles não fazem isso, mas é você também ter essa atitude e essa atenção. E não custa nada você dedicar um pouquinho do seu tempo para cuidar de uma amiga que não passou pelo processo de alfabetização, é o filho de alguém que você conhece que está tendo dificuldade de você poder auxiliar, e assim a gente consegue reconstruir um Brasil muito mais forte. E transformar. Exatamente. Né? Verdade. Obrigada por pontuar essa questão da violência. A gente falou de questão social, cidadania e outras coisas, mas essa é a nossa realidade. A gente sabe que quantos adolescentes e quantas crianças não se envolvem nesse mundo porque lá consegue ter, né? Consegue ganhar o dinheiro que de alguma outra forma não ganha, enfim. A mensagem bem valorizada, né, bem importante e que deixa esse retrato da nossa realidade, que é o que todo mundo não quer transformar. Exato. E quer mudar, né? Bruno, obrigada mais uma vez, né, por participar, por trazer essa sua experiência dentro da área da educação e saber que a gente pode contribuir e transformar a vida de muita gente. Educação é importante. E sem alfabetização, a educação não existe, né? Perfeito, você falou tudo. A educação é que vai mudar o mundo, a educação é a base de tudo. E que a gente fez a nossa parte hoje num pouquinho desse bate-papo, né? Sim. Levando para você essa informação. Data é importante, sim, precisa ser celebrada, precisa ser lembrada, ressaltada e conversada. Porque quanto mais informação, mais conhecimento, mais transformação em busca de um mundo melhor. Obrigada por você, pela sua companhia, né? E mais uma vez, dentro do tema, se é direito, você deve cobrar e é seu dever também, então aproveita para fazer. Até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.